Sou Alessandra Dodley, idealizadora do projeto Entre Nós, e hoje eu estou aqui com esse profissional incrível do Acro Yoga e da dança de salão, que é o David Pinheiro, com quem eu tive a grande oportunidade de fazer um trabalho agora no último fim de semana em Santos. Nós fizemos 3 trabalhos juntos. E na sequência, David, primeiro eu vou querer que você, por favor, conte um pouco do seu caminho, da sua trajetória, como é que você chegou no Acro Yoga, na dança de salão, e depois eu vou querer que você fale um pouco do nosso projeto juntos, tá bom? Então, a palavra é sua. Bacana a pergunta. Eu sempre tive envolvido de alguma maneira com a arte, né? Eu cresci vendo os meus pais dançarem em casa. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles amavam dançar. Então, desde pequeno eu tenho essa influência, apesar de eu não dançar, né, ali criança, de pequeno, eu fui aprender a dançar de verdade quando eu já tinha 23 anos de idade. Foi quando eu entrei para uma escola de dança de salão, né? Até este momento eu trabalhava com informática, nada muito conectado às pessoas, mas eu sempre tive um lado mais artístico, né? Então, quando eu trabalhava com informática, eu gostava de trabalhar com tratamento de imagem, eu gostava de estudar a teoria das cores, então eu sempre tive um lado artístico. E aí, quando eu comecei a fazer aula de dança de salão, por conta de um amigo meu que começou a fazer aula com a esposa dele, o rapaz que dava aula pra gente, que é um super amigo meu hoje, que é o Fran, ele olhou e falou: cara, você tem talento, você não quer estudar dança e se for do teu interesse eu te indico para uma escola do Jaime Arocha. E aí ele me indicou para ser bolsista em uma escola do Jaime Arocha. E aí o resto é história, porque eu fui super me envolvendo com a dança. E aí cada dia mais a informática ia ocupando menos tempo na minha agenda, a dança ia ocupando mais tempo, até que eu tive a oportunidade de começar a ter rentabilidade com a dança. E aí eu fui largando os trabalhos com a informática, depois eu fui viajar para fora, eu fui para a China, eu fiz navio. Essa é a minha parte da minha história. Tá, e como é que você parte da dança de salão e chega no Acro Yoga? Excelente. A dança de salão, ela em um determinado momento da minha vida, ela começou a exigir acrobacias. Por quê? Porque eu resolvi entrar em campeonatos de dança. E os campeonatos de dança de salão, né, em sua grande maioria, as coreografias, elas envolvem acrobacias. Então eu comecei a estudar acrobacias. Quando foi em 2010, eu tive a oportunidade de entrar para uma companhia de circo e dança. E era uma companhia inclusiva, que foi inclusive quando eu comecei a trabalhar com um público com deficiência intelectual. Uhum. E aí eu tenho inclusive uma parceira de dança, que é a Paloma Fonseca, que ela tem síndrome de Down. E aí eu comecei a estudar acrobático quando foi em 2016 para 2017. Eu vi um vídeo da Daniele Suzuki, que é uma atriz brasileira super famosa. Eu vi uma matéria com ela e ela estava fazendo Acro Yoga numa prancha de stand-up paddle com o professor dela. E eu achei aquilo incrível. E aí eu resolvi colocar um pouco da Acro Yoga nas minhas coreografias de dança. Então começou assim. Aí em 2017 uma amiga me indicou para fazer aula, só que eu tinha sofrido um acidente, então eu não tinha muitas condições. Passaram-se alguns anos, quando foi em 2021, a irmã da Paloma Fonseca estava namorando um rapaz que fazia Acro Yoga, e aí eu pedi para ela me ensinar aquilo que ela tinha aprendido, e foi quando nós vimos aqui pro Parque do Ibirapuera para poder treinar, e eu conheci a Anesse Rocha, que é a minha professora atual de Acro Yoga. A partir daí eu me apaixonei, aí eu fui para todos os festivais, eu fui lá para Jurerê Internacional em 2022, depois eu fiz todos os workshops com o pessoal que vinha da Argentina, o pessoal que vinha da Rússia. Eu sou extremamente apaixonado. Aí a dança começou a ocupar menos tempo na minha agenda e a Acro Yoga começou a ocupar mais tempo. E aí, por ter muita experiência com acrobacias, que vem aí mais de 15 anos, e por praticar muito a Acro Yoga, foi que as pessoas começaram a me pedir para dar aulas de Acro Yoga. E aí, quando foi em 2023 para 2024, eu comecei a dar aula particular de Acro Yoga.
Interessante, uma trajetória bem rica, cheia de mudanças e de descobertas. De mudanças. Tá, e agora eu quero te fazer a pergunta relacionada ao nosso projeto. Nós fizemos 3 trabalhos em Santos, nesse último fim de semana. E houve uma semana de preparação para a gente poder gravar. Na verdade, uma semana não, né? Foram 5 dias de preparação para a gente gravar esses 3 trabalhos. Me conta um pouco como que foi quando você recebeu o convite, o que veio na tua cabeça e aí como que foi o processo na sequência para criar os movimentos. Você ia performar com uma pessoa diferente que você não tinha visto pessoalmente ainda. Como que foi você receber esse convite? O que veio na tua cabeça? Como que foi o processo de desenvolver esse trabalho? Me conta um pouquinho, compartilha como é que foi isso. Ele começou num bate-papo com um amigo meu, que é o Márcio. Nós estávamos falando justamente sobre trabalho, e eu estava indicando o Márcio para alguns projetos aqui em São Paulo em relação à dança. E aí nesse meio bate-papo ele falou, cara, você está me indicando, então eu vou te indicar para um trabalho também. Eu já tinha visto alguns stories que o Márcio havia publicado, até inclusive um dos dias eu estava aqui no Parque do Ibirapuera, eu acreditei que vocês estivessem treinando aqui, eu mandei mensagem para ele, e aí ele me contou que vocês estavam em outro parque, que tinha um palco. Isso. E aí ele me falou um pouquinho do trabalho. E eu achei muito bacana, porque envolve as 2 paixões que eu tenho, que é a dança e a acro-yoga. Então, já de bate-pronto, assim, é um projeto que muito dificilmente eu não iria curtir a ideia dele. E quando você entrou em contato comigo e aí começou a falar um pouco mais, né, de uma maneira mais aprofundada sobre a questão dos lugares onde seria gravado esse projeto e da gente poder apresentar o nosso país, né, e os nossos museus, os lugares encantadores que nós temos aqui no país, não só divulgado dentro do Brasil, que é muito importante. Porque, por exemplo, nós fomos para o Museu do Café, eu nunca tinha entrado no Museu do Café e eu moro no Brasil. Mas poder também apresentar esse pedacinho da nossa cultura para outras pessoas fora do nosso país e trazer uma imagem legal, porque nós temos um país incrível, né? Então, eu já adorei a ideia. Agora, muito desafiador. Por quê? Porque nós tivemos pouquíssimos dias de preparo. Dentre esses 5 dias de preparo que nós tivemos, a nossa vida extra, projeto, também estava acontecendo em conjunto ali. Então, nós tínhamos alguns horários de treino e tínhamos diversos outros horários onde você tinha os seus compromissos, responsabilidades, eu também tinha os meus compromissos. Então, nós tivemos que nos adaptar. Houve uma pressão muito grande por resultado, porque, veja, aí o David falando, né, sobre a responsabilidade que pesa para mim, a cobrança que eu tenho comigo. Você veio lá de Curitiba, você está me contratando para um trabalho, nós temos uma gravação agendada para um final de semana, tem que ter um trabalho legal. Então a cabeça fica o tempo inteiro pensando, o que eu consigo criar que realmente vai ser interessante, o que eu consigo criar que realmente conta uma história de acordo com as músicas que você escolheu, de acordo com a história do que você quer passar. Então aí a gente tem a música que conta uma história, nós temos o Museu do Café, ou o Quilombo do Pai Felipe, que foi onde nós gravamos, que também o local conta uma história, a música conta uma história, e nós vamos ter que apresentar essa história. E o lance de que nós nunca havíamos nos vistos pessoalmente. Então, não tinha ali uma conexão que a acro-yoga ela traz, mas que é construída com o tempo. Sim. E tempo era algo que nós não tínhamos. Então, a gente teve que ter uma disponibilidade de se ouvir, de se respeitar ali a nível do que um está entendendo, o outro de repente não está entendendo, e como que a gente cria caminhos para fazer com que o outro entenda o que dá para ser feito, né? que eu posso insistir, que eu acredito que dá para fazer no tempo que a gente tem, e o que eu deixo para lá, porque é algo que exige mais tempo de prática, de preparo, de maturação ali para que a gente consiga executar. O que a gente está executando
e que tá legal e o que ainda não tá legal e que a gente pode fazer para melhorar. Então, você tem uma forma de atuar na vida, de se relacionar, de trabalhar. Eu tenho outra forma. Como é que a gente adapta para que o trabalho saia no tempo que ele tem, entende? Então, tudo isso foi um desafio. Eu tô habituado a lidar com pressão. Eu participo de campeonatos de dança há muitos anos. Já tive que mudar a coreografia inteira tipo, em um dia. Isso aconteceu agora em 2024, que eu fui para um campeonato em Florianópolis e eu tinha uma coreografia de 4 minutos e 35 e quando eu cheguei lá só podia usar 3 minutos. E aí eu tive que, tipo, em metade de um dia, editar uma música, adaptar uma coreografia. Então, eu tô adaptado, mas eu não sei se você tá adaptado, tô te conhecendo agora. Então, todo esse lance foi ali desafiador. Mas eu acho que foi muito prazeroso, assim. Você foi uma pessoa extremamente cuidadosa, carinhosa, preocupada em saber se eu estava me alimentando, preocupada em saber se estava bom para minha forma como a gente estava trabalhando, em se adaptar nos horários que eu tinha disponíveis, entende? Em ouvir as minhas ideias. Então, eu acredito que uma das características que fez a diferença para esse trabalho acontecer de uma maneira bem bacana é que tanto você quanto eu estávamos abertos à adaptação. Então você não chegou com uma ideia pronta e disse, olha, David, é isso que eu quero desse jeito e acabou, e você se vira para poder fazer encaixar. Falou, David, olha, eu tive essa ideia. Eu me lembro que quando eu falei para você, você trouxe a ideia do bolero, e eu falei, olha, essa música, ela cabe em algumas movimentações de zouk. Você lembra disso? Lembro. E aí você trouxe para mim, David, olha, eu tive a ideia do bolero, mas você fica à vontade aí para propor o que você quiser. Exato. E isso é muito legal, porque isso dá pra gente vontade de contribuir mesmo. É quando você entra num trabalho, e eu já tive trabalhos assim, onde você não tem liberdade para propor. Acaba ficando um pouco engessado, e às vezes você tem uma ideia super legal, que vai contribuir demais pro projeto, porém você acaba guardando ela para você, né? Não foi o caso desse projeto. Então, pessoal, eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai apresentar para vocês. Eu acho que tá incrível. E, então, assim, eu adorei tudo que você contou e compartilhou aqui com a gente. E eu queria dizer também, compartilhar a minha opinião dessa experiência de trabalho contigo, que você é fantástico, que eu fiquei, assim, surpreendida positivamente, porque já as pessoas me falavam muito bem de você, mas em conhecer pessoalmente foi fantástico mesmo, assim, 100% do coração. A sua competência técnica, a sua paciência, a sua resiliência, o seu bom humor, porque às vezes quando você está performando, ainda mais nesse caso, que a gente teve um projeto que teve muito pouco tempo para a gente ensaiar, treinar, né, poder colocar tudo na cabeça e isso internalizando assim para o corpo, isso é muito difícil. E às vezes dá uma sensação assim, não vai acontecer. E aí você com bom humor, dando assim, mas no tom certo, você consegue acalmar, você consegue aconchegar. Então assim, eu fiquei completamente encantada com esse trabalho. E então eu queria dizer que parabéns pelo excelente trabalho que você fez. E eu fiquei assim 200% satisfeita. Muito obrigada. Sim, fico muito feliz. É gostoso de ver o carinho que você tem com o teu projeto, né? E eu falei isso pra você algumas vezes, né? Você, nossa, mas eu tô muito empolgado. Eu falei, cara, é o teu filho, é o teu projeto. É óbvio que as pessoas não vão ter o mesmo brilho nos olhos que você tem, mas é o teu projeto, tem que brilhar teus olhos mesmo, porque quando ele não estiver brilhando mais, ele começa a não fazer mais sentido, entende? Então a ansiedade, a preocupação, e aquela... isso é extremamente natural e eu acredito que necessário, porque é algo que você faz com paixão, afinal, envolveu você sair de Curitiba, então você teve gastos financeiros de tempo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas você estava ali trabalhando, contratando pessoas para gravar, e aí, entende, assim, negociando com os lugares, e negociando muito com os lugares, né? Porque tem toda uma burocracia para que haja permissão para que você possa gravar.
E isso é muito legal de ver, assim, eu desejo que esse projeto seu, ele floresça, ele é um projeto lindo, ele fala de coisas boas, apresenta aí os lugares, as pessoas, a atividade física, a própria acro yoga de uma maneira muito bonita, de uma maneira cultural. Então eu acredito que a gente precisa de mais disso, né? Então vai pra cima, tô na torcida aqui. Obrigada. Valeu. É isso.